Livro Capitães de Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Meta de hoje: leitura das páginas 51 a 53. A reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Neste capítulo abordaremos acerca da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, relacionando essa história com a edificação da igreja. Para compreender por que os muros da cidade que Deus escolheu como sua habitação precisaram ser reconstruídos, voltaremos um pouco na história para responder às seguintes perguntas. Por que o povo de Deus teve de enfrentar um processo de desolação? Porque o templo e os muros de Jerusalém foram destruídos. Além de respostas para esses questionamentos, veremos que Deus jamais desiste de seu povo e usa meios surpreendentes para trazê-lo de volta para si. Hoje nós, seus servos, também lutamos para reconstruir os muros para restaurar a autoridade de Deus sobre a igreja. A causa da desolação do povo de Deus. Davi era rei de Israel, morava numa majestosa casa de cedros e o Senhor lhe dera descanso de seus inimigos. Certo dia, ao observar a diferença entre sua casa e a de Deus, Davi sentiu-se em dívida com o Senhor, pois este ainda habitava numa tenda, tabernáculo. Então o rei Davi desejou fortemente construir uma casa para Deus. 2 Samuel capítulo 7, versículos do 1 ao 2. Como não pôde fazê-lo, preparou materiais e dinheiro para que seu filho Salomão levantasse o projeto a cabo. 1 Crônicas 22:14. Quando foi coroado, Salomão construiu um templo majestoso em Jerusalém, no local em que Deus determinara para ser seu lugar de habitação. 2 Crônicas 6:6. O início do reinado de Salomão foi glorioso. Por causa de Davi, Deus o abençoou sobremaneira e lhe deu sabedoria para reinar como a nenhum outro. 2 Crônica 1:12. Infelizmente, no final de sua vida, muitas mulheres estrangeiras lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, de forma que ele não foi fiel para com o Senhor, como seu pai havia sido. 1 Reis, capítulo 11, versículos do 3 ao 4. Salomão pecou contra o Senhor e isso teve consequências, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. 1 Reis capítulo 11, versículos 9 e do 11 ao 13. Esse foi um triste fim para o rei em que Deus tivera prazer. Depois dele, seu filho Roboão tomou posse do reinado e começou a cumprir o que Deus lhe dissera.